digamos assim. A gente vai falar da política de humanização do luto materno e parental com a psiobstetra. Aí eu fiquei na dúvida se você é psiquiatra ou se você é psicóloga. Psicóloga, obrigada, viu? Rafaela Lira, psicóloga obstétrica, perinatal e parental. E a gente está falando sobre esse assunto porque o presidente Lula sancionou essa política de humanização do luto materno e parental. E quem estava aqui desde cedo, ouvindo, pegou finalzinho do Balanço Geral, eu comentei com o Calil, né, que muitas vezes a mulher perde o bebê já no meio da gestação, ou perde no final da gestação, ou durante o nascimento, ou acontece como aconteceu com a jornalista Tati Machado, que perdeu o bebê com 8 meses, né? Então, e muitas vezes você é obrigada a fazer a indução do parto e você fica na maternidade. Sim. Vendo mulheres grávidas, vendo bebês chorando, vendo famílias felizes. As outras famílias não têm, gente, culpa nem responsabilidade sobre o que a gente está passando. Mas a dor, ela é enorme. Rafaela Lira, muito bom dia, seja muito bem-vinda, viu? Bom dia, Silvana. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo, conversando sobre um assunto que é extremamente importante, sim, né, que é o luto perinatal e a nova política, né, de humanização do acolhimento dessas mães, dessas famílias que passam por esse processo que realmente é muito dolorido. Né? Eu contei aqui, né, quem é ouvinte há mais tempo sabe, eu tive uma perda de gêmeos com 4 meses, já fora do período ali, entrando para o 5º mês, já fora do período que é, abre aspas, normal você ter uma perda gestacional, sim, que é até 3 meses, né? Para mim foi muito traumático, inclusive, a abordagem das pessoas que diziam assim, que nada, você pode ter outro filho, não, fica de... Daqui a pouco vem outro, né? Isso para mim foi traumatizante mesmo. O que muda no atendimento médico? Porque eu sei que a consciência social ainda leva um tempo para a gente transformar, mas o que muda no atendimento das equipes de saúde com essa nova política? Então, Sil, é uma política, né, que embora agora seja sancionada a lei, alguns profissionais eles já vêm colocando em prática já esse acolhimento. Então, tem uma lei, né, que recentemente, em 2023, entrou em vigor também, que é a 14.721, que é justamente do acompanhamento psicológico durante todo esse processo, né, de gravidez, parto e pós-parto. Agora, a lei da política de humanização do luto perinatal, né, do luto parental. E o que vai mudar nisso tudo? Todo o acolhimento para essas mulheres. Então, acompanhamento psicológico, as mulheres já têm direito, né, de buscar um acompanhamento psicológico ali antes, né, na gestação. Agora, eles têm um direito ao acompanhamento psicológico depois também. Geralmente, agora, eles colocaram, né, na lei que o acompanhamento ele pode ser domiciliar ou numa unidade de saúde próxima à residência. Então, acompanhamento psicológico, a enfermaria separada para essas mulheres, justamente para não passar por esse processo de estar ali junto com outras mulheres que deram à luz, ouvir choro de neném, ter contato com essa realidade que naquele momento não é a realidade dela. E ela está passando por uma dor. Então, acessar esse contexto nesse momento vai trazer mais sofrimento. Essas mulheres também vão ganhar, né? Ganharam, né? Têm direito também de investigar a causa-morte, de se preparar para uma próxima maternidade, caso elas venham a querer, né, novamente engravidar. Então, assim, houve toda uma mudança, né? Mudança não, agora é lei, agora elas têm direito, elas podem cobrar, né, isso durante todo esse processo de saúde. Agora, você acredita que as equipes estão preparadas para isso? Porque, assim, óbvio, né? Eu vou falar da minha experiência especificamente, mas sim, a Tati Machado, ela fez... Eu não vou comparar, gente, cada experiência é uma experiência, né? É óbvio que, assim, a minha gravidez ainda era bastante recente, digamos assim, né? Era 4 meses, ela estava com o bebê pronto já para nascer, sim, né? Sim. Imagino que já contando aí os dias foi bem tardio, né? Pro nascimento. Mas eu tive a sensação de que a própria equipe médica não estava preparada para me receber naquele momento, naquela situação, né? Ela diz que fica um buraco, né? Ela fala que, ó, a gente volta para casa no vazio. O GPS ainda guarda o histórico do endereço do obstetra, do laboratório. A música que toca na playlist é a que sempre nos acompanhava. As roupas no varal são aquelas mais confortáveis, afinal, nada cabia mais. Na cama, o travesseiro de grávida. No banheiro, o creme que fazia parte do meu ritual pós-banho.
As vitaminas, as roupinhas para lavar, o quarto para arrumar, o cheirinho de bebê, que já tinha dominado tudo. Estava tudo lá. E a sensação que eu tive foi que faltava um preparo dos profissionais de saúde. Isso faz mais de 10 anos, tá, gente? Hoje, você acredita que as equipes estão melhor preparadas? Eu acredito que elas vêm se preparando cada vez mais, né? As equipes, elas vêm tendo um preparo para acolher essas famílias. Claro que a gente ainda vai ver alguns profissionais falhando durante esse processo. E isso vai de vários contextos. A gente pode ver profissionais que também vão ali com as dores, né? Que podem ter uma dor também. Então, entrar em contato com esse processo do óbito, né, de um bebê, para eles pode ser muito pesado também. Então, a gente lidar com morte já é algo muito difícil. Então, a morte de um bebê é muito mais. Então, assim, tem profissionais que realmente não estão preparados, porque aquele contexto pode ser um contexto mais sensível para eles, por desconhecer, né, o que está acontecendo naquele momento, não saber como realmente conduzir, mas ainda há profissionais que têm um preparo, né? Quando sancionou a lei, eu até conversei com as minhas colegas, né? Eu trabalho numa maternidade, referência daqui de Salvador, e a gente conversou porque desde 2023, a gente começou a implantar um protocolo de óbito fetal na maternidade. Então, essas famílias que passavam por essas perdas, elas eram acolhidas desde aquele momento do centro obstétrico, com o direito ao acompanhante, com direito à despedida, com direito ao que a gente chama, né, de uma lembrança afetiva, que é justamente ali a mãe poder carregar o bebê, poder tirar uma foto, poder fazer o que a gente chama de carimbo das mãozinhas, dos pezinhos, um pedacinho do cabelo. Então, assim, todo esse processo já era vivido por elas. Quando a gente viu que sancionou uma lei, a gente, nossa, que legal, né? Agora a gente, de fato, o que a gente está fazendo virou uma lei. Então, assim, tem profissionais que têm capacitação para lidar com isso. Outros, eu venho percebendo que estão se capacitando. E é muito importante. Você falou uma coisa importante também, Rafaela Lira, psicóloga obstétrica perinatal e parental. Você falou família, porque isso também eu observei muito, né? Muitas vezes existe a preocupação com a mulher, né? Sim. Porque, claro, ela é quem está carregando ali, né, gente? O vazio mesmo. Físico, psicológico, o choque hormonal acontece naquele corpo. Sim. Mas você tem a família, né? Você tem o pai ou a outra mãe, você tem os avós, Exato. os tios, os amigos. Existe uma expectativa, na maioria das vezes positiva, com a chegada de um bebê, que é muito grande. E uma preparação mesmo, né? Porque vira uma festa, as pessoas começam a passar pelos lugares, verem coisinhas e comprar, e cria uma expectativa. Então, é um luto do mais inesperado de todos, né? Que você espera voltar para casa com o seu bebê, você espera, a partir do momento que você engravida, no fundo, você acredita que você só ficará internada para voltar para casa com o seu bebê no colo. Né? Não existe nenhuma mãe grávida pensa que assim, eu vou me ao longo da gravidez, poxa, pode ser que eu me interne e volte para casa sem o bebê, ou volte ainda grávida. Né? Todo mundo quer ter uma gravidez tranquila, ir para o hospital, ter o bebê, voltar feliz, os dois saudáveis, tudo muito perfeito. E essa família, por que ela precisa ser acolhida e de que forma ela pode ser acolhida também? Uma vez eu li uma frase que dizia assim, Sil, quando a gente perde nossos pais, né, quando os nossos pais morrem, a gente perde parte do nosso passado. Quando a gente perde um filho, a gente perde nosso futuro, porque justamente é como você falou, há planos, idealizações, expectativas, um quarto arrumado, né, um perfume, um cheirinho, umas roupinhas. Então, quando a gente perde o filho, a gente perde também tudo isso. E é como você falou também, não é só a mãe, né? A mãe, é claro, ela vai sentir muito, tanto emocionalmente quanto fisicamente, porque não só volta para casa com o colo vazio, como ela também volta com o peito cheio de leite. Não, né? E ainda tem que explicar, né, gente? Porque ela volta gordinha. Gordinha. Então ela vai, onde ela transita, as pessoas ainda vão, quem não sabe do que aconteceu, ainda pergunta, né? Ou é para quando? Né? É horrível. E quando encontra na rua, já ouvi de algumas pacientes, cadê o neném? Tá em casa? Né? Porque não sabe o que aconteceu realmente. E as mulheres, a gente vivencia muitas vezes um luto em silêncio, né? A gente chama um luto velado. Porque elas não conseguem falar sobre, com medo do julgamento, com medo desses conselhos, né? Que vem, não, daqui a pouco você engravida, daqui a pouco tem outro. Não.
Então, quando a gente perde os filhos e perde o futuro, a gente traz muito essa questão, né, de expectativas, planos, idealizações. E isso não é só da mãe, é de toda uma família. Nasce um neném, parte o neném, nasce a mãe, nasce o pai, nasce a avó, o avô, os tios. Mas também se perde o título, né? E os sonhos e os planos de uma avó, de um avô, de um tio, de um pai, não só de uma mãe. Então, quando a gente fala de acolhimento da família, é porque toda a família também está passando por um processo de luto, um processo de tristeza, um processo de perda, e precisa ser acolhida, até mesmo também para que um seja apoio para o outro, né? Possa dar esse suporte e acolher essa mulher, e conduzir essa mulher de, vamos lá, a gente precisa cuidar, seus seios estão cheios de leite, o que você quer fazer? Você quer tomar uma medicação para secar? Você quer doar? Isso também é possível agora com a nova lei, né? A mulher, ela pode doar também o leite. Ela passa pelo processo, né, de tirar, de avaliar e, enfim, tá, ok, vamos doar. Tem mulheres que topam, né, e seguem esse processo, mas tem mulheres que não, que optam realmente por secar e permanecer elaborando aquele luto. Então, essa nova lei, ela vem justamente com esse olhar mais humano para essa família, não só para essa mulher. É direito ao acompanhante também no momento do parto, mesmo que esse parto ele venha para que esse bebê não fique, né, se despeça. Então, ter um acompanhante, um momento da despedida, né, um momento de fazer essa lembrança, né, que a gente chama lá na maternidade de lembrança afetiva. E todo esse suporte também depois, né, depois numa unidade de saúde ou numa residência, porque acontece também o quê? Muitas vezes essas mulheres, elas dão à luz em uma maternidade e o acompanhamento psicológico também é naquela maternidade. É horrível. Então, ela retorna e Ela e revive as a dores. dor eternamente, Então, né? foi muito bom colocar também essa preferência pelo acompanhamento residencial. Porque, às vezes, elas não conseguem voltar naquele ambiente, né? Reviver tudo aquilo que passou. Tá aí, assunto importante, viu, gente, para as famílias, né? Rafaela Lira, psicóloga obstétrica perinatal e parental. Muito obrigada, viu, Eu que Rafaela? agradeço. Muito bom dia para você. Eu que agradeço. Eu sempre digo que eu tenho um carinho especial pela Rádio Sociedade e eu vou pedir licença para te falar Claro! uma coisa importante, que esses dias eu estava com a minha avó conversando e eu falei, né, vó, eu vou lá na Rádio Sociedade fazer uma entrevista sobre o luto. Ela falou, na Rádio Sociedade? Você sabia que na década de 50 eu era a portuguesinha da rádio? Eu cantava lá. Mentira! Como é que é o nome da Sério? sua avó? É Zilda do Carmo. Dona Zilda do Dona Carmo, um Zilda. beijo no coração da senhora, Dona Zilda, portuguesinha da Rádio Era. Sociedade da Bahia. Ela falou, eu cantava na hora da criança, eu era aluna de Adroaldo, né, que é o compositor do hino do Bahia. Eu falei, nossa, vou falar da senhora Rapaz, lá. todo baiano tem uma história afetiva com essa emissora. É uma coisa incrível como a Rádio Sociedade mora no coração dos baianos. Mesmo. Quando eu descobri isso, eu falei, nossa, que eu fico muito feliz. Eu gosto de estar aqui, né? Então eu falei, nossa, minha história começou, ó, desde a Tá época vendo? da minha avó. Você nem sabia dessa ligação toda e já tinha. Obrigada pela história e obrigada sim, pela entrevista. obrigada. Bom dia. Agora, 11 horas e 25 minutos. Conexão Sociedade. Bate bola!